Deuteronômio capítulo 12, verso 32 em diante. Para os irmãos e os amigos que nos visitam hoje, apenas informar que há algumas semanas nós iniciamos uma série expositiva em Deuteronômio. Uma série expositiva que conta com a leitura dos irmãos durante a semana de uma série de textos em Deuteronômio para facilitar a compreensão da pregação. Nessa semana, esse texto que nós vamos ler foi um dos textos lidos pelos irmãos em suas leituras diárias. E é o texto que servirá de base para a pregação desta noite. Capítulo 12 de Deuteronômio, versículo 32, até o capítulo 13, versículo 11. Deuteronômio 12, 32, até 13, versículo 11. Deuteronômio 12, 32 a 13, 11 nos diz assim: apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno, não acrescentem nem tirem coisa alguma. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a sua alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou que seguissem. Eliminem o mal do meio de vocês. Se o seu próprio irmão, ou filho ou filha, ou a mulher que você ama, ou o seu amigo mais chegado, secretamente instigá-lo dizendo, vamos adorar outros deuses, deuses que nem você nem os seus antepassados conheceram, deuses dos povos que vivem ao seu redor, quer próximos, quer distantes, de um ao outro lado da terra, não se deixe convencer, nem ouça o que ele diz. Não tenha piedade nem compaixão dele, e não proteja. Você terá que matá-lo. Seja a sua mão a primeira a levantar-se para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Apedreje-lhe até a morte, porque tentou desviá-lo do Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, da terra da escravidão. Então todo Israel saberá disso. Todos temerão, e ninguém tornará a cometer uma maldade dessas. Esse texto, meus irmãos, é um texto que a gente pode considerar de conteúdo e de teor bastante grave. Grave porque há uma sanção definitiva da parte de Deus caso a comunidade de Israel não cumprisse aquilo que havia sido determinado pelo próprio Deus. E a pergunta é, o que é que está em jogo nesta passagem para que Deus seja tão direto e tão definido quanto a punição que deve ser aplicada sobre aquele que quebra esta orientação de Deus, ou seja, da exclusividade do louvor a Ele? Por que Deus age de um modo tão intolerante diante da idolatria, diante da adoração de outros deuses? Por uma razão, meus irmãos. Não há Deus como Senhor. Não há Senhor como o nosso Deus. Ele é o único Deus sobre toda a terra. Ele é o soberano Senhor que governa poderosamente este mundo. Ele não é apenas o Criador, mas é o mantenedor de todo o universo criado. Ele tem o mundo todo em suas mãos. Ele tem a história em suas mãos. Ele tem
o seu povo nas mãos, Ele me tem em suas mãos e Ele te tem em suas mãos. Não há homem, não há mulher que fuja ao controle desse Deus. Ele é Deus exclusivo. E o Novo Testamento, ele vai revelar-nos o fato de que estes deuses, que eram alvo da adoração dos homens, eram frutos da mente humana. Eles não existiam, mas a mente humana trouxe a existência. A mente humana criou estes seres e diante dos quais também eles se dobram. Se dobram para adorar estas divindades. Se você quer verificar isso e verificar como é que Deus lida com isso, sem que você desmarque sem que você desmarque Deuteronômio, vá a Romanos, capítulo 1, verso 18 em diante. Romanos 1, 18 em diante, você vai encontrar uma declaração clara do apóstolo Paulo quanto a essa questão. Ele diz assim: portanto, a ira de Deus, notem, o que está em jogo aqui é a ira de Deus. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Agora notem: mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Paulo está o que aqui, meus irmãos, se não condenando a raça humana por estabelecer formas e estabelecer divindades do seu próprio pensamento fútil, dos seus pensamentos vãos, e que ironicamente se tornavam os objetos de adoração pelos criadores. Anteriormente, ainda no Antigo Testamento, encontramos declarações como, por exemplo, os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Isso está no Salmo de número 115. Então notem, meus irmãos, a razão por que Deus não tolera é porque, no dizer da Bíblia, o ídolo, a imagem, a divindade, nada é. Como é que Deus poderia ser tolerante com uma criatura que o troca, ou troca a glória do Deus incorruptível por imagens feitas por mãos humanas? Então Deus não tolera. Deus, Ele de fato não aceita. E o conteúdo do texto que nós lemos é um conteúdo cuja oposição são exatamente essas coisas. Familiares ou até mesmo os líderes tentando perverter o caminho do povo de Deus. Só que, meus irmãos e meus amigos, a contrapartida disso é a palavra de Deus, é o ensinamento da palavra de Deus. Por isso que ele, Deuteronômio, nós lemos no finalzinho,
quando ele diz no verso 32, apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno, e não acrescentem nem tirem coisa alguma. O que está em jogo aqui é a palavra de Deus. Deus não concedeu ao homem a liberdade de retirar ou acrescentar algo à própria Escritura. Não mesmo. A igreja não tem autonomia para acrescentar e retirar. Nenhum líder religioso tem autonomia para acrescentar e retirar. Nenhum ser humano tem autonomia para acrescentar ou retirar qualquer coisa que foi por Deus revelado. E se alguém age de um modo a acrescentar e a retirar, este alguém está debaixo de anátema, de maldição. Maldição. E por que eu digo anátema, meus irmãos? Porque no conteúdo da Bíblia nós temos pelo menos dois conceitos de maldição. Isso aqui é muito importante. Muito importante. O conceito de maldição é uma maldição que diz respeito ao descumprimento da lei. Por exemplo, se alguém não cumpre a lei, ele receberia uma sanção por causa do seu pecado. Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos a legislação divina com relação aos sacrifícios. Então, dependendo do teor do pecado, da intensidade do pecado, esse indivíduo deveria oferecer um animal maior ou menor, de acordo com o seu pecado, de acordo com aquilo que Deus havia estabelecido na lei. Mas por causa do seu pecado, ele estava sob maldição. Acerca de Jesus, a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Bom, o Senhor Jesus Cristo assumiu a nossa culpa no Calvário. E naquele momento, diante da lei, ele estava debaixo de maldição. Mas, meus irmãos, há uma maldição que é pior do que essa primeira. Porque essa primeira, ao menos o indivíduo pode retomar a vida por meio de sacrifícios no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, por meio do Senhor Jesus, com o perdão dos pecados. Mas há uma maldição que não há a mínima chance de um indivíduo conseguir isenção, que é o anátema. O anátema. E o anátema, meus irmãos, nada mais é do que a maldição sem volta, sem possibilidades. Tanto que a palavra anátema, muitas vezes, por ser uma palavra que vem das suas origens hebraicas, a palavra anátema em si, ela aponta para o fato de alguém ser consagrado ao extermínio. Você consegue entender isso? Alguém que é consagrado para ser exterminado. Bom, eu faço um desafio de que você volte ao Antigo Testamento e faça algumas leituras. E você vai ver que em algumas ocasiões no Antigo Testamento, Deus pede para que alguém seja consagrado ao extermínio, porque ele tem que ser exterminado diante do povo. E o texto que nós lemos aqui é um texto que está falando de anátema. Por quê? Porque o indivíduo tem que ser exterminado se ele descumpre a determinação divina de adoração exclusiva somente ao Senhor. Ele deveria pagar com a própria vida, se ele tomasse o caminho da idolatria, ou se ele agisse de um modo a convencer o outro a se desviar. Ele deveria pagar com a própria vida, um anátema. Ele teria que ser morto. Ironicamente, meus irmãos, e aqui eu só abro um parênteses, vou fechá-lo logo, para deixar que você mesmo pense. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, você não precisa abrir, mas eu vou ler o texto que você já sabe. Ele diz assim, capítulo 1: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Agora, atentem o que Paulo diz: mas ainda que nós, ou o anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja anátema.
Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Sabe o que Paulo está dizendo, meus irmãos? Que todo aquele que prega um evangelho diferente daquele que foi ensinado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e reverberado pelos seus apóstolos, tem que ser consagrado ao extermínio. Esse é o modo como Deus vê. Qualquer pessoa que pregue um falso evangelho, para Paulo, tinha que ser consagrado ao extermínio, é digno de morte. Agora notem, esse é o parâmetro do evangelho. Nós não temos nenhuma orientação para pegar falsos pregadores e matá-los, e nem vamos fazer isso. Mas isso não muda, porque esse é o modo como Deus os vê. Ou seja, mesmo que a pena não seja aplicada, porque nós não temos como aplicá-la, e nem somos idôneos para aplicá-la, esse é o modo como Deus vê os falsos pregadores. Eles estão consagrados ao extermínio. Anátema. Anátema. Portanto, apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno. Não acrescentem nem tirem coisa alguma. O parâmetro, o padrão para nós é a Escritura. O elemento concreto é a palavra de Deus. Meus irmãos, a igreja não pode viver, ela não tem condições de sobreviver trabalhando com questões meramente abstratas. O concreto para nós é o que diz a Escritura. E toda coisa abstrata que eventualmente possa ocorrer na experiência da igreja, se não for funcional em relação àquilo que a Escritura diz, não deve ser obedecido. Não deve ser seguido. Porque o padrão para nós é a Escritura, sem retirar, mas também sem acrescentar. E o texto é ilustrado com duas situações. A primeira delas, um profeta no meio do povo. E eu vou precisar que você fique bem a postos aí, porque você vai precisar olhar alguns textos bíblicos agora para você entender como é que a lei lida com isso. Quero que você preste muita atenção, porque a Escritura tem algumas orientações muito bem definidas sobre qual deve ser o nosso comportamento diante de alguns fatos. No capítulo 13, verso 1 ao verso 5, Moisés ele está relembrando qual deveria ser a postura da comunidade de Israel para com profetas, sonhadores. O texto diz assim: se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio que ele falou acontecer e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. Então veja, o primeiro enfoque aqui de Moisés são os profetas. Então, qual é o ponto aqui, meus irmãos? Um profeta faz a predição. Um profeta se levanta na comunidade de Israel e faz uma predição. Imediatamente duas coisas podem acontecer. Ele fez a predição, como diz aqui o capítulo 3, verso 1. Duas coisas. Essa predição pode se cumprir ou pode não se cumprir. Ok? Não se cumprir. Se a predição não se cumpre, veja o que diz Deuteronômio 18, 22. Vamos começar pelo mais fácil. Uma profecia que não se cumpre. Pegue aí capítulo 18, verso 22. O texto diz: se o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com
presunção. Não tenham medo dele. Bom, aqui não há nenhuma orientação para tirar a vida desse profeta, porque o que está em jogo aqui não é encaminhar pessoas a adorar outros deuses. Mas esse profeta tem que ser ouvido? Não. Profecia dita, profecia não cumprida, a mensagem não vem do Senhor. Acabou. Resolvido. Se alguém prediz algo e esse algo não se cumpre, essa mensagem não é do Senhor. Mas vamos pensar na possibilidade da profecia se cumprir. Ela se cumpre. Ok? Ela se cumpre. Agora veja, no verso 2 aqui do capítulo 13, agora de Deuteronômio. E se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, quer dizer, se cumpriu. Correto? Se cumpriu. Ó. E se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, vamos adorá-los, não tenham ouvido as palavras dele. Ou seja, é possível se cumprir. Mas como é que você vai saber que ele é um falso profeta? Porque a mensagem dele está em desacordo com o quê? Com a palavra de Deus. Então não basta, meus irmãos, se cumprir ou não cumprir a profecia, entende? Isso não é a coisa mais importante. É que se vier a se cumprir, ainda tem uma outra prova. É se o que ele está falando vem da parte do Senhor ou não. No caso aqui desse texto, está falando de um profeta que predisse, a profecia se cumpriu, mas logo em seguida ele vem com uma mensagem para corromper o povo, para desvirtuar o povo. Então esse profeta não vem da parte do Senhor. E nesse caso aqui ele tem que ser morto, porque ele está desencaminhando o povo de Deus, levando o povo de Deus a adorar outros deuses. Ele tem que ser morto de acordo com a lei estabelecida aqui no Antigo Testamento. Então, se a mensagem estava em desacordo com a revelação de Deus, era falso profeta, mesmo a profecia se cumprindo. Você entende? Mesmo que o que ele prediz aconteça, ele é falso profeta por aquilo que ele está fazendo com o povo, ou seja, desencaminhando o povo. Ou seja, não basta só o cumprimento da profecia. Então, nesse caso, o profeta, se a profecia se cumpre, mas a palavra dele é uma palavra para corromper o povo, esse profeta é falso. A sua mensagem não é da parte de Deus. Veja mais um texto aí, Jeremias 14, 14. Jeremias 14, 14 diz assim: então o Senhor me disse, é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Então, meus irmãos, é possível alguém desencaminhar o povo com falsa mensagem, falso profeta. Mas, meus irmãos, se a profecia se cumpre e a mensagem está em harmonia com a palavra de Deus, esse profeta tem que ser considerado um profeta verdadeiro. Sua mensagem é de Deus. O profeta Isaías, ele escreveu as seguintes palavras: ouça, quando disserem a vocês, procurem um médium, ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondam: a lei e aos mandamentos. Por que a resposta é essa? A lei e aos mandamentos? Porque eles estão apelando à palavra de Deus. Então, quando o israelita, quando o hebreu reivindica a lei e aos mandamentos, ele está dizendo: olha, o que manda, o que estabelece para nós é a verdade revelada por Deus. Se eles não falarem conforme esta palavra, ou seja, pautada na lei e nos mandamentos, vocês jamais verão a luz. É um profeta falso. O que estabelece um profeta verdadeiro é o compromisso com a verdade revelada por Deus. Deus mandou falar ou Deus não mandou falar? O que está em jogo aqui, portanto, é alguém que opera milagres, mas cujo conteúdo da pregação corrompe o povo. Falso profeta.
debaixo de anátema, consagrado à destruição, ao extermínio, sem piedade, por Deus, sem piedade, sem piedade. O profeta verdadeiro, ele está amparado na lei e nos mandamentos, a palavra de Deus. Então, meus irmãos, olha, isso nada tem a ver com sonho, isso nada tem a ver com arrepio dos pelos do braço ou da cabeça. Isso tem a ver com verdade no coração. Aqui. Como Moisés disse, e vimos no domingo: circuncidem o prepúcio do vosso coração e não sejam mais teimosos. Circuncidem o prepúcio do coração e não sejam mais teimosos. A lei e aos mandamentos. Tal profeta tem que ser exterminado. Mas a coisa é pior, porque a partir do verso 6 ele vai dizer assim: se o seu próprio irmão, ou filho, ou filha, ou mulher que você ama, seu amigo mais chegado, secretamente instigá-lo, vamos adorar outros deuses, deuses que nem você nem os seus antepassados conheceram, deuses dos povos que vivem ao seu redor, quer próximos, quer distantes de um ao outro lado da terra, não se deixe convencer nem ouça o que ele diz, não tenha piedade nem compaixão dele, não proteja, você terá que matá-lo. Você terá que matá-lo. Seja a sua mão a primeira a levantar-se para matá-lo, e depois as mãos do povo. Terá que matá-lo. Anátema. E veja, não tem esse negócio de família. Não tem esse negócio de família. Porque na comunidade de Israel, qualquer indivíduo que tentasse ocultar e esconder um anátema estava debaixo de maldição. Meus irmãos, esse tom é gravíssimo. É muito grave. Se nós pararmos para pensar na nossa própria realidade, diante dos fatos aqui, é ou não é grave? Você imagina a possibilidade de entregar o seu próprio filho à morte, porque ele tentou corromper a família? Sabendo que você é o primeiro a levantar a mão para apedrejar até morrer? E que ninguém vai tacar uma pedra enquanto você não tacar as que você tem que tacar? É grave, mas meus irmãos, o fato é que essa é a maneira como Deus vê alguém que tenta desvirtuar o povo de Deus do caminho do Senhor. Esse é o modo como Deus lida com isso. Deus não tolera, Deus não aceita, Deus deseja exclusividade, Ele não tolera dividir, Ele não tolera que o povo se desencaminhe, Ele não tolera. A gente tem a tendência, a mania de achar que Deus no Antigo Testamento é o carrasco e do Novo Testamento é amor. Não é verdade. Nós estamos diante do mesmo Deus, do mesmo Deus que pune o pecado, mas que em Cristo ama pecadores. Mas Ele pune o pecado, porque Ele não tolera a idolatria. Veja, o ponto novamente é a idolatria. A comunidade de Israel não apedrejava por qualquer coisa. Não era por qualquer coisa, mas por idolatria. Alguns pecados, como adultério, por exemplo, e tantos outros mais que o próprio Antigo Testamento nos ensina e que nós encontramos princípios no Novo Testamento. Deus não tolera, meus irmãos. Deus não tolera. Essa era a maneira como Deus iria agir para preservar a disciplina do povo, para preservar um povo santo, um povo separado, um povo para a glória de Deus. Sabemos, meus irmãos, pelo teor do Novo Testamento, que algumas coisas mudaram em termos da aplicabilidade da lei, por exemplo, nas comunidades gentílicas. É o nosso caso.
Não é verdade? Nós sabemos que o que Deus está estabelecendo aqui para a comunidade de Israel, nós gentios não temos nem autonomia, nem o direito de aplicar essa lei. Mas, meus irmãos, o que eu quero lhes chamar a atenção é que nada mudou. Deus continua vendo do mesmo modo. Ele não tolera o pecado da idolatria. Ele não tolera que no meio da congregação surjam pessoas para corromper o povo de Deus. De pregadores a irmãos em Cristo. Tanto pregadores simples como irmãos simples, desvirtuando. Deus não tolera. Deus não tolera. Esse é o modo como Ele vê as coisas. Mas alguém pode dizer assim: mas pastor, nós somos uma igreja que não corremos risco disso acontecer. Não. Não. Por que então João, escrevendo a sua carta, ao terminá-la, as últimas palavras dele são: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Por que escrevendo a uma comunidade cristã, sua primeira epístola, João diz: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Eu tenho para mim, meus irmãos, que na mesma proporção que o Senhor Jesus Cristo aprofundou a questão da aplicabilidade da lei, quanto ao adultério, a morte, o assassinato, como a gente encontra lá no Sermão da Montanha, não podemos pensar em ídolo apenas como uma coisa concreta, mas alguma coisa abstrata, que nós fazemos em nossa própria mente e adoramos a estes deuses que nós criamos aqui, olha. E quando criamos esses deuses e os colocamos aqui, olha, ele não tem a forma, ele não é concreto ao ponto de nós podermos apalpá-lo, mas eles estão aqui. E se eles estão aqui e são objetos da nossa devoção, é idolatria. É pecado. E podemos até dizer que a idolatria não é necessariamente apenas um ser mitológico, desenho, uma imagem que é colocada diante de nós. Pode ser uma coisa concreta ou uma outra coisa concreta, como por exemplo o dinheiro. Você vai lembrar do jovem rico. O espaço do coração dele era para o dinheiro. O dinheiro. Não poder servir a Deus e as riquezas. Então, riquezas é uma espécie de idolatria. Estamos pecando. Deus não está sendo louvado. Deus não está sendo engrandecido. E a coisa mais irônica é que no contexto evangélico, nos anais evangélicos, o grande mamon está aí. O grande Deus das riquezas está aí. Porque o tempo inteiro o que está em jogo é dinheiro. É o quanto você pode dar e o quanto você pode ofertar e que Deus vai te abençoar. Que Deus? Desde quando Deus faz barganha? Desde quando Deus precisa do seu dinheiro? Não, você está enganado. Está enganado e te enganaram. Se é isso que você pensa. Deus não precisa do meu dinheiro, não precisa do seu dinheiro. E vou mais a fundo. Deus não precisa nem do dinheiro para fazer a obra dele. Porque Deus não vai colocar a sua obra na dependência de elementos humanos. A obra de Deus triunfa com ou sem dinheiro. E há maior fidelidade quando falta o recurso do que quando se tem o recurso. Porque quando se tem o recurso, se aplica idolatricamente esse valor. Para encher o ego. Para se construir um império. E pegar contra Deus. Irmãos, Deus não precisa do meu dinheiro, do seu dinheiro, para fazer a obra. Pare com isso. Deus não depende de nada, a não ser dele mesmo para fazer a sua obra triunfar. E eu vou dizer, a obra triunfa não é por causa de dinheiro, é por causa de Jesus.
Isaías 53 diz que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ou seja, a obra realizada por Cristo daria fruto, porque ele fez, e nada mais. E nada mais. Agora nós temos os recursos, que os apliquemos bem, que saibamos aplicá-los para a glória de Deus, seja no contexto da família, que é o contexto de cada um aqui, seja no contexto da igreja. Nós temos que ser idôneos quando lidamos com os recursos que são colocados à disposição da igreja para o trabalho. Idoneidade, honestidade, sinceridade, aplicabilidade para a glória de Deus, de modo que Deus seja louvado, de modo que Deus seja exaltado. Então, filhinhos, guardem-se dos ídolos, porque os ídolos podem vir travestidos de diversos modos. Pode vir, obviamente, por imagens de escultura, que Deus não tolera, mas pode vir por coisas que não são imagens, são objetos, onde colocamos o nosso coração. Ou mesmo que não seja um objeto, seja abstrato, seja aqui na nossa mente. Aqui, nós estamos pecando com o Senhor. Deus não tolera, meus irmãos, isso. Ele não aceita isso. O que Ele deseja é a lei, é o testemunho. Apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno. Não acrescentem nem tirem coisa alguma. O que o texto está dizendo, irmãos, que nós temos que nos contentar com uma palavra. Tudo o que eu preciso saber, tudo o que você precisa saber, Deus já nos revelou em sua palavra. Não precisamos de absolutamente nada. Deus nos deu a sua verdade, e Deus nos deu a sua verdade para ela ser crida, amada, observada, obedecida, para a glória dele. Então, meus irmãos, que nós pensemos muito seriamente sobre o lugar da Escritura na nossa mente, no nosso coração, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas escolhas, agirmos de acordo com a palavra de Deus, abrir mão da palavra de Deus. Irmãos, aprendam, é abrir mão do próprio Deus, porque quando se abre mão da palavra de alguém, abre-se mão desse alguém. Abrir mão da palavra de Deus é abrir mão de Deus. Quando recebemos a palavra de Deus, recebemos a Deus. Quando negamos a palavra de Deus, negamos a Deus. Quando desobedecemos a palavra, desobedecemos a Deus. E este mesmo Deus, que é o Criador e preservador de todas as coisas, tem a minha mão, a minha vida e a sua vida em suas mãos, e que governa com mão poderosa, e que cuida dos seus filhos, sendo-lhes torre de vigia, refúgio, socorro, ajuda, consolo, paz. Que o bom Deus, irmãos, nos dê graça para compreendermos as implicações desta passagem para as nossas vidas, e nos darmos conta da maneira como Deus lida com o pecado e como Deus lida com a idolatria, para que o nosso coração seja de fato derramado aos pés do nosso Deus, e contarmos com a compaixão de Deus quando a nossa cabeça estiver sobre o estrado dos seus pés, e Ele com os seus pés sobre a nossa cabeça, podendo esmagar-nos, mas livrando-nos por conta da sua misericórdia e aliança que Ele estabeleceu conosco. Que Deus nos dê graça, que Ele nos ajude, que Ele nos fortaleça
e que nos dê uma percepção clara da grandiosidade que é ser chamado pelo seu nome. Como é em 2 Crônicas: e se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Povo que se chama pelo nome do Senhor. Deus nos ajude, irmãos. Deus nos dê graça e que seu Espírito nos conduza a entender, a compreender devidamente a sua palavra, para que glória, honra e louvor sejam dados ao nosso Deus. Deus nos ajude. Deus nos abençoe. Amém.